Operações dos Houthis no Mar Vermelho são vistas como parte do conflito com Israel. Desde o final de 2023, o grupo iemenita tem atacado navios comerciais em um ato de solidariedade com os palestinos. Mas mesmo depois que esses ataques diminuíram, os Houthis continuaram a ameaçar a navegação israelense e, em 8 de junho, anunciaram uma proibição total da navegação marítima israelense pelo Estreito de Bab el-Mandeb. O bloqueio mais recente dos Houthis, no entanto, tem a Arábia Saudita como alvo. No dia 20 de julho, os Houthis declararam um embargo contra embarcações ligadas ao reino. 2 dias depois, eles afirmaram ter atacado 2 petroleiros sauditas com mísseis e drones. Apenas um dos ataques foi confirmado de forma independente, mas o efeito foi imediato. Pelo menos 8 embarcações que viajavam para ou a partir de portos sauditas no Mar Vermelho recuaram em vez de passar pelo Bab el-Mandeb. Algumas passaram a seguir para o norte até o Canal de Suez, escolhendo uma rota mais longa aos mercados asiáticos. Mas o impasse entre a Arábia Saudita e os combatentes iemenitas não se limita ao mar. Em 13 de julho, os Houthis atacaram o aeroporto de Abha em retaliação a um ataque a Sanaá, que eles atribuíram a Riad. Foi o primeiro ataque transfronteiriço dos Houthis contra a Arábia Saudita em quase 4 anos. Talvez o período em que estão separados esteja chegando ao fim, vale lembrar disso. Cemitérios estão cheios de quem pensava ter mais tempo. O conflito entre a Arábia Saudita e os Houthis remonta a décadas. Em 2015, a Arábia Saudita interveio na Guerra Civil do Iêmen para restaurar o governo reconhecido internacionalmente, depois que os Houthis tomaram o controle do norte do Iêmen. O que se seguiu foi uma guerra exaustiva e transfronteiriça. A Arábia Saudita realizou ataques aéreos em todo o território controlado pelos Houthis, enquanto os Houthis lançaram mísseis e drones contra cidades sauditas, aeroportos e infraestrutura de petróleo. Riad também restringiu o acesso a aeroportos e portos em territórios controlados pelos Houthis, argumentando que as medidas eram necessárias para impedir que armas chegassem ao grupo. No entanto, os Houthis viam essas medidas como uma tentativa de isolar o território sob seu controle. Então, em 2022, uma trégua mediada pela ONU pôs fim aos combates, mas muitas das restrições econômicas e logísticas continuaram em vigor. E assim, com isso em mente, os Houthis justificaram seu embargo marítimo à Arábia Saudita como olho por olho. A Arábia Saudita limita as rotas aéreas e marítimas dos Houthis, por isso eles vão restringir o transporte marítimo saudita a partir de agora. Isso não significa necessariamente que o grupo pretende parar cada navio saudita que entra ou sai do Mar Vermelho. Os Houthis não possuem as capacidades convencionais para isso. Por outro lado, eles não precisam de capacidades sofisticadas para tornar a travessia pelo Estreito de Bab el-Mandeb perigosa e cara. A campanha anterior deles no Mar Vermelho mostrou isso. No final de 2023, os Houthis atacaram navios comerciais ligados a Israel e seus aliados. Esses ataques interromperam o tráfego pelo Bab el-Mandeb, forçando muitas companhias de navegação a desviar seus navios ao redor da África. O número de ataques diminuiu após o cessar-fogo entre Israel e Hamas, em outubro de 2025, mas o tráfego comercial nunca se recuperou totalmente. De acordo com dados do FMI Port Watch, a atividade marítima na região permanece em cerca de metade do nível anterior aos ataques dos Houthis. Isso então dá ao grupo um poder de pressão considerável. O Bab el-Mandeb é a entrada sul do Mar Vermelho. Navios que viajam entre o Oceano Índico e o Canal de Suez precisam passar por essa estreita passagem marítima ou fazer o longo desvio ao redor da África. A Arábia Saudita, em particular, tornou-se vulnerável a essa pressão porque sua principal rota de exportação de petróleo, que passa pelo Estreito de Hormuz, já foi interrompida. Desde o início da guerra com o Irã, Riad tem dependido fortemente de seu oleoduto leste-oeste, que transporta petróleo dos campos orientais do reino até Yanbu, na costa do Mar Vermelho.
As exportações de petróleo pelo porto industrial Rei Fahd, em Yanbu, quadruplicaram em relação ao nível anterior à guerra. Desde junho, o porto tem movimentado uma média de aproximadamente 4 milhões de barris de petróleo por dia. Em outras palavras, a Arábia Saudita desviou as exportações de um ponto de estrangulamento vulnerável apenas para se tornar mais dependente de outro, e os Houthis entendem isso perfeitamente. Assim, ao ameaçar navios próximos ao Bab el-Mandeb, os iemenitas podem interromper a rota que a Arábia Saudita usa para contornar Hormuz. Mesmo ataques limitados podem aumentar os prêmios de seguro, atrasar entregas e convencer empresas de navegação mais cautelosas a evitar completamente a região. O momento de tudo isso também está ligado ao conflito mais amplo com o Irã. Todas as camadas que você vê, como oleodutos, campos de petróleo e gás, portos e tráfego por pontos de estrangulamento, são extraídas diretamente do Delta Sweep, nossa plataforma de inteligência de fontes abertas. Ela reúne dados geoespaciais em um só lugar. Você pode explorá-la por conta própria em deltasweep.com. Até agora, os Houthis permaneceram em grande parte à margem da guerra com o Irã. Mas com os Estados Unidos atacando a infraestrutura de energia do Irã e assim elevando a tensão, o Irã agora está correspondendo à retórica ao pedir aos Houthis que fechem o Bab el-Mandeb. E assim, o conflito em torno de Hormuz fortaleceu os Houthis na outra extremidade da península. Riad deve, portanto, considerar não apenas os próprios Houthis, mas também a possibilidade de que qualquer confronto possa se ligar ao conflito mais amplo com o Irã. E isso é algo que os Houthis podem acreditar que a Arábia Saudita não está disposta a arriscar. Durante a primeira fase da guerra do Iêmen, mísseis e drones dos Houthis atingiram repetidamente o território saudita. Aeroportos, instalações de petróleo e outras infraestruturas foram alvo de ataques. Mesmo quando as defesas aéreas sauditas interceptavam os projéteis, os ataques impunham custos políticos e econômicos. Riad passou os últimos 4 anos tentando deixar esse conflito para trás. Por isso, está relutante em voltar a um confronto total. Mas para o grupo iemenita, essa relutância cria uma oportunidade. Às vezes, quando a diplomacia empaca, mísseis podem fazer a diplomacia voltar à mesa de negociações. A Arábia Saudita agora enfrenta uma escolha difícil. Ela precisa decidir qual risco pode assumir. Com o Estreito de Hormuz já fechado, um embargo em Bab el-Mandeb poderia prender as exportações de petróleo do reino nos dois extremos. Não responder poderia tornar o embargo dos Houthis mais crível. Isso poderia incentivar novos ataques e sinalizar que os navios sauditas podem ser alvos sem consequências. No entanto, uma resposta militar da Arábia Saudita poderia desencadear um ciclo que nenhum dos lados conseguiria controlar. Ainda assim, após ataques ao território e à navegação saudita, Riad pode sentir que não tem escolha a não ser responder. O risco dependerá menos de haver retaliação e mais de quais alvos a Arábia Saudita atingirá e até onde irá. Uma resposta limitada poderia ter como alvo lançadores de mísseis Houthis, instalações de drones e postos militares. Ataques desse tipo permitiriam a Riad demonstrar determinação enquanto evitam alvos que os Houthis consideram centrais para sua sobrevivência política. Se a Arábia Saudita permanecer dentro desses parâmetros, o confronto pode continuar contido. No entanto, se os sauditas ampliarem a lista de alvos para incluir o aeroporto de Sanaa, o porto de Al-Hudaidah, prédios do governo ou líderes Houthis de alto escalão, os Houthis podem retaliar contra aeroportos sauditas, portos, usinas de dessalinização ou a infraestrutura de petróleo em Yanbu. A partir daí, cada lado poderia se sentir compelido a responder ao último ataque, colocando ambos no caminho de volta à guerra. Se isso ocorrer, potências externas podem ser arrastadas para o conflito. No dia 23 de julho, o presidente Trump disse que Washington responsabilizaria o Irã por novos ataques dos Houthis e alertou que ambos poderiam enfrentar grandes represálias militares. A Marinha dos Estados Unidos já está no Mar da Arábia, enquanto Israel pode apoiar com inteligência e identificação de alvos. Se os ataques dos Houthis afetarem fortemente as exportações de petróleo da Arábia Saudita, qualquer um dos dois poderia intervir mais diretamente.
mas isso daria aos Houthis novos alvos e transformaria o impasse entre a Arábia Saudita e os Houthis em um conflito internacional. Além disso, imagens de satélite recentes mostram possíveis preparativos para operações terrestres. Os Houthis teriam realizado remanejamentos em larga escala em várias áreas de linha de frente, incluindo Al-Jauf e Taiz. Ainda não está claro se esses movimentos são preparações defensivas ou o início de uma nova ofensiva. Se os combatentes Houthis abrirem novas frentes, isso sobrecarregaria os recursos sauditas e, assim, daria aos Houthis mais influência em futuras negociações. A guerra, no entanto, não é o único desfecho possível. A Arábia Saudita ainda mantém canais de comunicação funcionando com o Irã. Riad poderia usar esses canais para chegar a algum tipo de acordo com o Irã e, dessa forma, conter os Houthis. Mas esse acordo teria que oferecer algo de valor substancial tanto para o Irã quanto para o grupo iemenita. Por exemplo, o reino poderia afrouxar as restrições aos aeroportos controlados pelos Houthis, liberar alguns fundos ou retomar as negociações antes que as hostilidades atuais saiam do controle. Para Riad, o objetivo principal seria proteger seu comércio de petróleo, mas concessões feitas sob pressão dos Houthis poderiam estabelecer um precedente. O grupo pode ter a ideia de que ataques a navios são uma forma eficaz de obter mais concessões. Então, no fundo, o problema da Arábia Saudita não é simplesmente se ela pode retaliar. Ela deve, antes de tudo, determinar se a retaliação protegeria seus interesses ou colocaria mais deles ao alcance dos Houthis. Por enquanto, o dano econômico imediato vai depender de quão eficaz o bloqueio dos Houthis se tornar. Mísseis, drones e foguetes dos Houthis dificilmente vão parar todo o tráfego marítimo saudita. Teoricamente, suas armas de maior alcance podem atingir Yanbu, navios no norte do Mar Vermelho e até áreas mais próximas ao Canal de Suez. Mas ataques a essas distâncias são menos precisos, então o grupo provavelmente vai concentrar suas operações ao redor do Bab el-Mandeb, onde as embarcações passam mais perto do território deles. Algumas empresas de navegação mais avessas ao risco vão evitar o estreito completamente, mas outras, aquelas dispostas a arriscar, vão continuar operando por ali, especialmente se as recompensas financeiras justificarem o perigo. Tecnicamente, os petroleiros sauditas podem viajar para o norte pelo Canal de Suez em vez de passar pelo Bab el-Mandeb. A partir daí, eles podem seguir pela rota mais longa através do Mediterrâneo e do Atlântico, depois contornar a África antes de continuar para os mercados asiáticos. Fazer isso impediria os Houthis de isolarem completamente Yanbu. No entanto, redirecionar os petroleiros pelo Canal de Suez aumentaria o tempo de trânsito, os prêmios de seguro e os custos de envio. Assim, as receitas da Arábia Saudita cairiam, mas os mercados globais evitariam um grande choque de oferta. Então, para os sauditas, usar a Rota do Suez não é exatamente uma opção preferida. Por si só, uma campanha limitada dos Houthis ao redor do Bab el-Mandeb dificilmente afetaria os preços globais do petróleo, mas isso pode mudar rapidamente se o grupo atacar a infraestrutura que viabiliza as exportações sauditas pelo Mar Vermelho. Ataques constantes às instalações de carregamento de Yanbu ou ao oleoduto leste-oeste podem limitar totalmente a capacidade da Arábia Saudita de transportar petróleo bruto. Ao contrário dos ataques que apenas obrigam os navios a fazer rotas mais longas, danos a essas instalações de energia retirariam capacidade de exportação do mercado. Então sim, sob essas circunstâncias extremas, os preços globais do petróleo poderiam disparar consideravelmente. No entanto, por enquanto, tanto a Arábia Saudita quanto os Houthis têm motivos de sobra para evitar outra guerra. Os Houthis querem concessões sem expor seus ativos a outra campanha aérea saudita. Enquanto isso, Riad quer defender seu transporte marítimo sem colocar suas cidades e infraestrutura econômica sob ataques contínuos de mísseis. Mas a margem para erro é pequena. Um erro pode desencadear uma reação em cadeia. Os Houthis atacam Yanbu, a Arábia Saudita reage com mais força e os Estados Unidos, Israel ou forças dentro do Iêmen acabam se envolvendo. Nesse ponto, quanto mais bandeiras entram na guerra, menos bandeiras brancas restam para acabar com ela.
Antes de encerrar, uma última observação. Para acompanhar esses desenvolvimentos em tempo real, use a plataforma Delta Sweep, que também utilizo. Ela rastreia fontes primárias diretamente, incluindo incidentes marítimos, alertas de incêndio detectados por satélite e relatos verificados de fontes abertas, reunindo tudo em um mapa ao vivo. Neste caso, por exemplo, o Delta Sweep detectou os ataques a Saudi Aramco várias horas antes de aparecerem na mídia tradicional. Essa vantagem nos deu uma ideia antecipada do rumo do confronto. Você pode explorar por conta própria e ficar por dentro dos acontecimentos em deltasweeps.com. Obrigado pelo seu tempo, Isaal.